Atenção! Este vídeo não tem qualquer intenção de provar nada, apenas narrar teorias da conspiração isoladas que juntas fazem sentido. A nossa intenção é apenas mostrar essas teorias e a decisão de acreditar ou encarar como mera ficção cabe unicamente e exclusivamente a você. Olá, aqui quem fala é o Davi. Com a permissão do nosso bom Deus, estamos reunidos mais uma vez para descobrir os fatos que estão em ocultos, distantes da Matrix a qual nos encontramos. Atendendo a pedidos, eu hoje trago para vocês, como o título do vídeo sugere, a estranha relação nos acidentes dos Mamonas Assassinas, o avião da Gol e a última tragédia fatal que agora ceifou a vida de toda a equipe da Chapecoense. Além também dos últimos acontecimentos, o raio que caiu no avião da Xuxa, o avião que caiu no cemitério, e o helicóptero que caiu ceifando a vida de uma moça. Eu sozinho não havia percebido nada que pudesse fazer ligação entre esses acidentes. Mas como eu sempre digo em vídeos, que o segredo deste canal é os inscritos que são hiper mega fodas e fazem esse canal ser o que é. Você que tá aí assistindo aqui é verdadeiramente o cara. A galera logo percebeu que todos esses acidentes fatais têm uma ligação sinistra e que só de falarmos dá aquele frio na espinha. Chegaram muitos comentários aí no vídeo relacionando esses fatos. E eu, como leio tudo que vocês comentam em vídeo, tratei logo de sair para pesquisa para ver se encontrava alguma relação entre os acidentes. Logo de cara eu encontrei escancarada as datas dos acidentes principais. Qualquer um que pesquisar vai descobrir que elas acontecem no padrão de 10 anos. Em 96, Mamonas Assassinas. Em 2006, o Legacy da Gol. E em 2016, Chapecoense. Esse já foi o primeiro sinal de que existe coisas a mais do que nos é apresentado. Outro fato em comum entre eles é que a mídia e as autoridades culparam os pilotos pelos acidentes. E isso é apenas o começo da nossa história. Durante esse vídeo você vai ver muito mais ligações entre eles, que no mínimo, se você ainda não acredita na existência dos senhores do mundo, vai começar a pensar seriamente nessa possibilidade. E tudo isso nós iremos descobrir juntos nesse vídeo caprichado especialmente para você. Sem mais delongas, pegue seu inhame com carne de sol e a manteiga de garrafa. E vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Vira e mexe nós vamos ao cinema e assistimos filmes que falam sobre maldições, sacrifício, acidentes de avião, entre outros. Nós nos emocionamos assistindo esse tipo de vídeo. Nos emocionamos, sentimos medo, mas logo nos tranquilizamos sabendo que aquilo é apenas ficção, impossível de acontecer na vida real. Só que é aí que nos enganamos. A ficção imita a realidade, não vice-versa como te ensinaram. Observando as últimas tragédias e observando pequenos detalhes igualmente se faz no filme, você pode encontrar facilmente os padrões. Cada gesto que fazemos, do rotineiro ao monumental. O sinal vermelho que nos faz parar ou avançar. As pessoas com quem transamos ou que não transam conosco. Os aviões que embarcamos ou desembarcamos. Tudo isso faz parte do sádico esquema da morte que nos leva ao túmulo. Um esquema. Em 1996, o Brasil perdia a banda mais irreverente da sua história, os queridos Mamonas Assassinas. Uma banda que saiu lá de baixo, passou por humilhações, mas que em 1995, lançando seu primeiro álbum gravado em estúdio, conquistaram o Brasil e se tornaram o maior fenômeno que já tivemos por aqui, vendendo mais de 3 milhões de cópias, o que rendeu o disco de diamante para a banda. Infelizmente, esse seria um sucesso meteórico, e não porque o público perdesse o interesse pela banda, mas porque uma tragédia estava por vir, e deixaria a banda entre nós por apenas 7 meses. O sucesso da banda crescia astronomicamente, um estilo 100% original, misturando ritmos com um jeitinho que só brasileiro sabe fazer. A banda chamou a atenção internacional. Os Mamonas Assassinas partiam para sua primeira turnê internacional. Poderia ser que dessa vez a música brasileira ia mudar a cabeça dos gringos, como já foi há muito tempo atrás, na era de ouro do Brasil. Só que parece que isso não agradava aqueles que estão na elite. Poderia atrasar a agenda global. E então, em um acidente para lá de duvidoso, toda a banda morreu na manhã de 2 de março de 1996, na Serra da Cantareira, enquanto o piloto tentava fazer uma arremetida, que para quem não sabe é uma manobra feita geralmente quando o piloto vai posicionar a aeronave. Neste caso foi dito que o piloto pediu para pousar e a torre negou, pois já havia outro avião mais próximo do que ele. Então, para ficar na frente do outro avião, ao invés de fazer o contorno necessário, ele resolveu arriscar a manobra, só que ele virou para o lado errado. E isso causou um choque com a Serra da Cantareira. Esse era o fim da banda mais irreverente do Brasil e que nunca mais iria se tornar internacional.
Agora escute quando a mídia afirma que o avião chegou a pousar na pista, mas recebeu a ordem de voltar ao ar, o que ocasionou o acidente. O avião tocou a pista no aeroporto em Guarulhos, mas o piloto decidiu arremeter. A trajetória deveria ter sido para a direita. Aí está o erro que estabeleceu um destino sem volta. A curva foi feita para a esquerda e o avião se chocou contra a serra. Como sempre, a mídia faz aquele papel tendencioso. De acordo com o que foi dito, a culpa é toda e exclusiva do piloto, já que foi ele que decidiu subir por vontade própria e ainda ir para o lado errado. Mas como a verdade sempre aparece, outra mídia mostra que a verdade não é bem essa. Essa ordem que pôs fim na vida de todas aquelas pessoas veio da torre. Escute bem o áudio gravado que não deixa dúvida. Afirmativa, a possibilidade, estamos em condições visuais, curva esquerda, interceptará do vento. Afirmativo, prossiga então para o setor sul, acusa a direção do terra do vento, Lima, Serra Delta. Motivo, setor norte. Você ouviu claramente o piloto afirmar que tem boas condições visuais e pede permissão para arremeter para a esquerda. Ele pede permissão ao controlador de voo. Ele não teria feito a manobra se não tivesse sido concedido o direito dele fazer isso. E essa permissão veio unicamente e exclusivamente da torre de comando, através do seu controlador. Não é uma conversa comum e muito menos necessária. O controlador não tinha que perguntar qual é o vento e a altitude. Se ele quisesse, ele soltasse o balão para ver qual era o vento e a altitude. O controlador não tinha que interromper a conversa padronizada do tráfego aéreo. E o aviador, infelizmente, não devia ter respondido a nada disto. Devia ter dito, vou me manter dentro do protocolo de comunicações, e fim de papo. Embora oficialmente a culpa ainda caia em cima exclusivamente do piloto, a lei do silêncio sobre o caso dura até os dias de hoje, deixando uma nuvem negra sobre o caso. A sombra dos senhores do mundo. Procuramos os controladores que naquela noite estavam de plantão, mas 18 anos depois, eles mantêm o silêncio. Um fato curioso é que essa tragédia envolveu muito misticismo. Inclusive sonhos revelavam o que iria acontecer. E de tão intensos que foram. Veja nessa entrevista do Júlio, onde ele mesmo, fora do tema, ele sente a necessidade de dizer, deixando claro a existência do sobrenatural. Fala sobre o Portugal, né, meu? Tem que falar. Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Essa é hoje uma das maiores provas de premonição do mundo e que muitos consideram ser um sinal de Deus para que a banda pudesse evitar o que estava para acontecer. E não foi o único. Mais estranho ainda, no final do ano passado, uma vidente tinha previsto a tragédia. Mesmo sem conhecer o grupo, Mãe Diná via nuvens envolvendo cada um deles toda vez que apareciam na TV. A imagem que a senhora via era turva, não era? Perfeitamente. Não era definida? Não. Aí, conforme foi passando o tempo, que é mais ou menos isso há uns 5 meses atrás, aí aquela figura, elas vão se transformando de uma certa forma que a gente não enxerga mais. Quer dizer, se a senhora pudesse interferir nisso, digamos, hipoteticamente, que a senhora evitasse que eles entrassem naquele avião, não ia adiantar? Eu, principalmente, não poderia fazer nada, porque eu acredito demais no destino. Quando o destino vem, ninguém é capaz de mudar. A gente já nasce com ele. Mãe Diná diz que continuou tendo visões, mesmo depois que as imagens dos rapazes tinham quase desaparecido. Na hora que eles estavam sendo enterrados ali, eu vi aquela clareira prateada muito bonita. Tá entendendo? Portanto, é onde eu torno a repetir. E eu tenho certeza que esses rapazes não eram para permanecer aqui na Terra. Literalmente, a banda parecia sentir o que vinha por acontecer. Inclusive, se de fato o acidente foi causado pelos senhores do mundo, a declaração que você vai ouvir agora vai parecer outras tentativas deles de derrubarem um avião. Preste bem atenção. Uma das últimas brincadeiras da banda, que brincava com tudo, foi brincar com a morte, de avião. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar.
Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você não é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Repare a pergunta do tecladista Júlio Razek. Quebrou de novo? No mundo dos Mamonas, sempre foi difícil saber quando o assunto era sério ou não. Para o amigo Nelson de Lima, a dúvida de Razek não era uma piada. Ele me disse uma vez que ele ia viajar para Marília, que ele estava com muito medo de viajar e que para mim rezar por todos. Quem acredita nessa hipótese também acredita que a banda foi sacrificada com 2 objetivos: agradar entidades a quem a elite global serve e impedir que a música estrangeira invadisse os países de primeiro mundo. Isso levantaria o interesse internacional da cultura aos países de terceiro mundo. Nesse caso, poderia atrapalhar a agenda global, chamando a atenção para a exploração que eles vêm fazendo através dos séculos a países como o Brasil. Nós já vamos explicar os rituais da elite global um pouco mais para frente. Para você não perder a sua linha de raciocínio, vamos agora avançar 10 anos. Vamos sair de 1996 com destino a 2006. Estamos agora no dia 29 de setembro de 2006 e olhando para o céu podemos avistar um Boeing da Gol. Ele foi atropelado por um jato da Legacy no ar. Ele caiu na região de Peixoto de Azevedo, a 692 km ao norte de Cuiabá. Há 154 pessoas que estavam a bordo, entre tripulantes e passageiros. Morreram na queda e boa parte foi arremessada no ar. Foi um dia de terror onde chovia pessoas do céu. O avião fazia o voo 1907 e havia saído de Manaus, e faria escala em Brasília e teria como destino final a cidade de Rio de Janeiro. Os ocupantes do jato atropelador de Boeings alheios seguiam para os Estados Unidos quando bateu e conseguiu pousar na Serra de Cachimbó. As 7 pessoas que estavam a bordo saíram ilesas. Tantas famílias destruídas naquele dia, a justiça condenou esses pilotos americanos do jato: Joseph Lepore e Jean Paulo Paladino. Eles foram condenados pela Justiça Federal a 3 anos, 1 mês e 10 dias de prisão em regime aberto por terem causado o acidente. Mas ainda não começaram a cumprir a pena, que poderá ser cumprida onde os réus escolherem. Os 2 ainda não foram notificados da determinação. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E eu inclusive acho muito difícil que eles paguem essa pena. Já se passou 10 anos e até agora nada além disso. E é muito improvável que isso tenha sido um mero acidente. Pela forma que eles bateram, pela forma que a justiça agiu, a demora para dizer de quem era a culpa, tudo indica que tem algo a mais, que tem caroço de milho nessa canjica. Quem garante que esses pilotos americanos não foram altamente treinados especialmente para cumprir essa missão? Missão que consistia em derrubar o Boeing da Gol e assim completar o segundo sacrifício em terras brasileiras com exatamente 10 anos após o primeiro realizado com os Mamonas Assassinas. Dessa vez não eram artistas com uma grande carreira pela frente, mas como para satanistas, cada pessoa tem seu valor pelo que ganha. Eles compensaram o valor das pessoas com o número dos sacrificados. Foram 154 pessoas, todas estas mortas de maneira cruel e terrível, despencando do céu em queda livre. Imagine o desespero de cada um delas. Se a nossa teoria estiver certa, essas mortes consagrou o segundo 6 da Trindade, o primeiro em 96 com Mamonas e o segundo em 2006 com o Boeing da Gol. Faltava apenas um para que fechasse a Trindade dos adoradores de Satã. Mais uma vez eu lembro a você que não importa se você acredita, não importa se existe uma entidade espiritual ou não. O que importa aqui é que esses aviões não caíram de forma mágica. Tudo foi feito pela mão do homem, segundo as próprias informações oficiais. E isso é o que estamos levantando aqui. A hipótese de isso ter sido feito pelos senhores do mundo em sacrifício aos deuses deles. Eles levam muito a sério as suas crenças, são verdadeiros fanáticos doentes. Agora vamos de volta para o futuro. Nós estamos de volta ao nosso ano, mais precisamente em 29/11/2016. Nessa madrugada, o avião da Chapecoense, time que ao contrário de outros pequenos que tiveram a mesma chance que ele, que chegaram a despontar, mas depois caíram inexplicavelmente. Ao contrário deles, a Chapecoense vinha mostrando que o velho futebol ainda existe, provando que jogar pelo amor à camisa e ao esporte pesa mais independente da técnica do que jogar por dinheiro. Semelhante aos Mamonas Assassinas que rumavam a carreira internacional, a equipe Chapecó rumava a Bolívia. Eles iriam disputar uma final internacional e caiu próximo a seu destino final.
A mídia afirma que tudo era culpa do piloto, que era dono da firma e do avião. Ele quis economizar combustível, mesmo sendo ele piloto experiente, já ter carregado jogadores importantes como a seleção argentina. Ele era também acostumado a fazer aquele trajeto, mas dessa vez ele achou que se por acaso faltasse gasolina era só pôr na banguela. Enfim, exatamente 20 anos depois do primeiro sacrifício com os Mamonas. 10 anos depois do bongue da Gol, que levou 154 cidadãos brasileiros. Era a hora de fechar a trindade satânica de sacrifício. 2016, o último 6, da mesma forma dos Mamonas e o bongue da Gol, só que este com menor repercussão. Parentes e amigos e as próprias vítimas, dias antes dos acontecimentos, tiveram sinais do que estavam para acontecer. Teve até vidente falando isso publicamente dias antes do acontecimento, um forte sinal da presença do sobrenatural, confirmando nossas teorias. Um time de futebol só não deu para poder levantar ainda, se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol. Que horror, cara. Marco tá falando para vocês, isso é nos próximos ano e meio. E aí como negar o inegável? É nessa hora que você olha para aquelas pessoas metidas a filósofos que parecem saber de tudo. Homens e mulheres muito inteligentes, muito cultos, que negam a coisa espiritual e tentam explicar das formas mais absurdas os acontecimentos. Aí você coloca esses fatos diante delas e é nessa hora que é a sua vez de dar uma boa risada. Isso é muito engraçado, não é? Você percebe que esse tipo só nega o lado espiritual por puro medo. Medo de saber que tem algo a mais além desse terno de carne. Algo acima dessa Matrix que é apresentada a eles como realidade. É engraçado que um dos argumentos deles é justamente acusar você de ter medo, medo da vida. Mas na verdade é eles que têm medo de Deus. Medo de estarem vivendo contra as ordens do Criador, sabendo que um dia vão prestar conta a Ele. Eles têm medo de ficarem diante do julgamento. E como crianças, negam o óbvio a todo custo. E essa é que é a grande verdade. Agora vamos finalmente à parte mais interessante deste vídeo. Uma das coisas que todos esses acidentes têm em comum é que a culpa dada pelas autoridades caiu em cima dos pilotos. Isso poderia ser até verdade, mas é impossível não perceber que é muito fácil pôr a culpa em quem morreu, em quem não está mais aqui para se defender. Ainda mais em um país onde já temos essa cultura ensinada que o cara que morreu é que fez alguma coisa para morrer. Quantos de nós já tivemos parentes e amigos ou conhecidos assassinados e logo vem alguma pessoa conhecida perguntando: mas ele fazia alguma coisa de errado? Ele andava aprontando por aí? Como se alguma coisa justificasse uma pessoa tirar a vida da outra. Mas é isso que nos foi ensinado desde a nossa infância, principalmente pela mídia. Você sempre assistiu séries onde o mocinho está sempre certo. O vilão se declara mal voluntariamente para justificar que o herói desça o sarrafo nele. E você aí vai ficar aplaudindo e reagir da mesma maneira quando acontecer algo semelhante com você. Isso também causa um paradoxo, porque se o vilão sabe que ele faz mal, é porque ele sabe o que é o bem. E se ele admite que é mal, é porque ele fala a verdade e tem consciência do que faz. Então, sendo dessa maneira, como é que ele pode ainda ser do mal? No caso dos pilotos, é muito estranho que as pessoas acreditem sem questionar as autoridades e aceitarem pôr a culpa nos pilotos que também perderam suas vidas, pais de família que foram treinados e estavam habilitados a conduzirem um avião. O povo aceita que a culpa é toda deles. É no mínimo estranho que um avião, nossa máxima tecnologia, um veículo tão caro, fique nas mãos do piloto à mercê de tudo que ele queira fazer. Porventura, o piloto fica responsável por tudo que vem acontecer com essa aeronave, inclusive quando se desvia da sua rota ou deixa de abastecer. Por outro lado, um exemplo aqui por terra. Nós temos ônibus, veículos muito mais baratos e de menos responsabilidade. Esses não vivem parando por aí por falta de combustível, nem tampouco mudam suas rotas repetitivas durante o dia. Parece que as empresas de ônibus, mesmo sem contar com computadores de bordo, pilotos automáticos e os mais sensíveis radares do mundo, conseguem ser muito mais eficientes e apesar dos trânsitos e as péssimas ruas que nós temos, eles são mais eficientes do que as empresas de avião. E olha que nossas linhas de ônibus não são das melhores. Você acredita mesmo que um avião pode cair por culpa unicamente de uma pessoa, nesse caso o piloto? Pare bem para pensar nisso, meu amigo. E logo você vai começar a perceber a verdade por trás dos fatos que te apresentam como verdade. Você vai ver com seus olhos que não são tão verdades como você achava. Os senhores do mundo, a quem nós achamos que estão por trás dessas tragédias, se reúnem todos os anos e sacrificam crianças em macabros rituais. Alex Jones foi o primeiro a conseguir imagens que provam isso. Confira comigo agora. Essas pessoas que estavam ali não eram João de Botequim nem a Maria da padaria. Eles eram nada mais nada menos que a elite do mundo. Ex-presidentes, chefes de estados e ministros,
Estes sacrificam inocentes em meio a florestas, pelados, tudo em homenagem ao Deus que eles seguem. Eles são fanáticos, não há outra palavra para defini-lo. Eu não quero aqui entrar no critério religioso. Você não é obrigado a acreditar que existe uma entidade espiritual. Mas você não pode deixar de enxergar que existem pessoas que acreditam em entidades e atribuem seu sucesso a elas. Essas mesmas são capazes de tudo para agradá-las e se manterem no poder. Nesse caso, como a crença satanista manda, é necessário certo esforço do devoto para que esses demônios possam conseguir realizar as bênçãos na vida dessas pessoas. O único Deus que não pede nada em troca é o Deus cristão, mas as demais crenças que estão por aí exigem mais e mais dependendo do que você queira atingir. E escute isso de quem já esteve lá de dentro. Satanicamente inspirados, a pornografia infantil, o abuso nos rituais, mutilações de animais, assassinatos para sacrifícios humanos, canibalismo, estupro, sodomia, destruição de túmulos e igrejas são somente algumas das consequências. O inglês Alistair Crowley, líder e inspiração no reavivamento do satanismo de hoje, era bissexual, viciado em heroína e estudioso de demônios, e era violentamente contrário ao cristianismo. Em seu livro Mágica, ele detalha o procedimento correto para realizar o sacrifício infantil. As poderosas influências de Crowley são vistas em grupos como OTO, Old Temple Orients, e o coronel Michael Aquino, com o Templo 7, uma prolongação da Igreja de Satanás. Em 1966, Anton LaVey fundou a primeira Igreja de Satanás em São Francisco, que, em certo ponto, atingiu 10 mil membros. LaVey ofereceu a Bíblia Satânica e Rituais Satânicos, 2 dos livros satânicos mais importantes. Surpreendentemente, quando a Bíblia Satânica foi primeiro publicada, vendeu mais que a Bíblia Sagrada, 2:1 em várias partes da América e 10:1 em algumas universidades. Ela ensina coisas que são totalmente opostas à bondade, à pureza e ao comportamento altruísta. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Bom, assim que eu entrei na magia branca, tudo parecia muito bom. Parecia branco e inocente, simplesmente saindo e colhendo ervas, adorando a natureza. Mas quando eu cheguei aos níveis mais altos, eu aprendi que o nome do Deus chifrudo era Lúcifer. E também eu aprendi que o símbolo principal era um pentagrama invertido, o que era de princípio um símbolo de magia negra. A ponta alta da estrela invertida, com as 2 pontas para cima, simbolizando os chifres de Satanás. Eu comecei a perceber que as coisas aqui não eram bem como deveriam ser. De acordo com a minha Bíblia, bruxaria é bruxaria. Deus não vê diferença entre o preto, o branco, o cinza. A bruxaria te permite ou te ensina a depender de poderes sobrenaturais e espíritos para conseguir aquilo que você quer aqui na Terra. Então eu acredito que apesar de toda a bondade que a magia branca pensa que ela faz, sua fonte de poder é exatamente a mesma do satanismo. Aí você ouviu de quem já esteve lá e não de mim. De acordo com o que foi dito até agora, nós já podemos analisar as datas das tragédias acontecidas. Em 96, 2006 e 2016. Sempre uma diferença de 10 anos entre uma e outra. E por que isso? Eu posso lhe dar 10 anos. 10 longos e bons anos com ele. Querido, é o tempo de uma vida. 10 anos. Esse é o tempo que dura, segundo as crenças satanistas, a energia da alma sacrificada ao demônio. 10 anos é o que o poder do demônio ao qual você fortaleceu vai agir na sua vida. Depois disso você terá que repetir o sacrifício e caso não faça, aí meu amigo prepare-se, porque tudo que você ganhou vai perder em dobro com a fúria da entidade maligna. Outro fato que podemos observar é a repetição do número 6. Veja bem, 1996 termina em 6, 2006 termina em 6 e 2016 também. Quem conhece a Bíblia, especialmente Apocalipse, sabe bem o que isso quer dizer, o número da besta. O seu número é 666. Eu não quero te assombrar, irmão, mas eu estou falando de mim do que eu acho que aconteceu. Você não é obrigado a acreditar, mas eu acredito que esse último sacrifício da Chapecoense fechou a trindade satânica. Isso permitiu a entrada do anticristo no nosso mundo físico. São 3 6 a cada 10 anos, no período de 20 anos.
O 3 representa a trindade satânica. Nós já ensinamos isso em nosso vídeo. Se você não viu, não deixe de assistir. Aprenda a numerologia Illuminati. Logo após isso, veio os sinais do sacrifício aceito. Eles se manifestaram rapidamente durante a semana. Nós tivemos raio caindo no avião da Xuxa. Um raio, vou repetir porque eu tomei um susto agora. Um raio atingiu o avião onde estava a nossa Xuxa. Essa nós já sabemos a quem ela serve. Um helicóptero de uma noiva caindo, impedindo assim o sagrado matrimônio. Uma afronta a Deus. O helicóptero caiu hoje à tarde na cidade de São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo. Ainda não há muitos detalhes, mas de acordo com as primeiras informações, 4 pessoas estariam a bordo. E segundo os bombeiros, elas não teriam resistido à queda. Reforçando que são as primeiras informações. A aeronave estaria fazendo um voo panorâmico quando aconteceu o acidente. Ainda não se sabe o modelo do helicóptero e nem de onde ele decolou. O acidente aconteceu na estrada da Barrinha, em São Lourenço da Serra, perto da rodovia Regis Bittencourt, uma região de difícil acesso. A Polícia Militar de Itapecerica da Serra, município vizinho, foi acionada. Equipes do SAMU, Serviço Médico de Urgência, e o Corpo de Bombeiros estão no local. Por último, o avião que caiu nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2016. O acidente aconteceu em Cruz Machado, na região sul do Paraná. Um avião de pequeno porte caiu hoje no cemitério de Cruz Machado por volta do meio-dia. Segundo informações de moradores, a aeronave começou a voar mais baixo e caiu então perto da capela mortuária do cemitério de Cruz Machado, que fica bem no centro da cidade. Os destroços do avião invadiram várias partes do cemitério. O piloto morreu na hora, Luiz Fernando Schinkevski, de 26 anos. O passageiro teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital da cidade. Ainda não se sabe o que pode ter acontecido com a aeronave. De Cruz Machado, Isabelle Zucchelli para o G1 Paraná. Você viu com seus próprios olhos que ele caiu no cemitério, em meio a tantos lugares possíveis de cair, justamente no cemitério. Quais são as chances reais disso acontecer? Os fatos são de arrepiar a alma de quem está desperto, e é impossível não sentir um calafrio. O sinal do que está por vir, que o maligno anda entre nós, ou pelo menos está muito perto de andar. Eu acredito que esses sinais não deixam dúvida que os adoradores de Satã conseguiram trazê-lo para o nosso mundo. Eu inclusive vou dar um conselho a você que está assistindo esse vídeo em sua casa. Se você pretende realizar alguma viagem que você sempre sonhou, se você quer dar um abraço em uma pessoa que você nunca mais viu, ou fazer as pazes com uma pessoa que você por acaso brigou. Eu não sei o que você tem como meta, mas por favor, meu amigo, faça isso rápido, o mais rápido possível. Eu não acredito, meu irmão, que você tenha muito tempo. O nosso tempo é muito curto. Depois que a grande tribulação começar, aí, meu amigo, você não vai aproveitar mais nada desse mundo. Eu aconselho a você a ser feliz enquanto puder. Abrace seus pais, seus amigos, seja o melhor que você puder, porque essa vida está com os dias contados. E para você que não acredita no mundo espiritual, pode ter certeza que estes são os sinais de muitas coisas ruins que vão vir para o mundo, e principalmente para o nosso país. Para você não será a imagem do anticristo, será apenas um filho de um presidente, de alguém muito influente, se apoderando do mundo e fazendo um péssimo governo, provocando genocídio, sendo um novo Hitler. Para você será apenas isso, mas aqueles que estão despertos vão saber quem realmente é aquele homem. Não sintam desespero, não se afobem, isso não vai acontecer amanhã ou mês que vem. Isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos 10 anos se nós estivermos certos. Não há razão para desespero. Como eu já disse, aconteça o que acontecer, nós vamos cair em pé, lutando até o último momento. Desistir para mim não é ser cristão. Então vamos apenas ficar atento aos fatos e não deixar para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Pense bem nisso, meu amigo, porque esse vídeo acaba aqui. Eu peço a você que, por favor, você compartilhe esse vídeo na sua rede social, mostre para um amigo. Isso já não é mais uma coisa para fazer apenas o canal crescer, mas é uma missão de dar a chance de mais e mais pessoas perceberem a realidade que a cerca. Por mais que ela negue a acreditar, por mais que ela nos chame de louco, pelo menos nós teremos feito nossa parte. Que Jesus proteja todos nós e nos ajude a passar por essa grande tribulação que está por vir. Fiquem com Deus e eu aguardo vocês aqui novamente na próxima semana, se o Criador assim permitir. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural.